Opa! A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero estar dando as boas-vindas. Então, bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a esta aula online, onde eu vou estar falando, mostrando para você a sua oportunidade para saber como você pode compreender um texto bíblico de maneira eficiente, sem regras complicadas. E também vou lhe apresentar a minha maneira mais simples, rápida e fácil para você extrair as verdades de uma passagem bíblica para enriquecer o seu conhecimento e também aplicar em sua vida e no seu ministério. Bem, eu quero te convidar para que você dê toda a atenção. Você sabe, já tem assistido conteúdo meu, sabe que eu vou lhe dar um conteúdo excelente. Então se previna, esteja em um ambiente tranquilo, sem distrações. Para tanto, desative as notificações do celular, do computador, feche as outras janelas, para você dar toda a atenção a este vídeo. Tenha material para anotação, porque você vai ter um bom proveito desta aula. Eu vou estar desligando a minha câmera para que você possa focar nos slides que eu preparei. Então, deixa eu apagar minha câmera e assim você vai estar sem nenhuma distração até aqui mesmo neste vídeo. Então é isso daí. Bem, você já comentamos na aula anterior, se você não viu, comentamos que infelizmente muitos irmãos e até obreiros e líderes estão tendo dificuldade de compreender a Bíblia, mesmo que tenham estudado teologia e comprado livros de hermenêutica, porque os cursos teológicos ensinam superficialmente, infelizmente. E os bons livros são complicados, difíceis de entender e de se colocar em prática. Realmente a hermenêutica é uma matéria muito complicada. E uma boa parte dos cursos teológicos eles não se aprofundam. Eles dão apenas uma vaga ideia, né? Uma ideia superficial de como você faz a interpretação da palavra de Deus. Sendo que aqueles que tentam compreender a palavra de Deus sem um método, eles cometem erros graves na interpretação, gerando tanto erros doutrinários como até mesmo heresias. E já o profeta Oséias, o Senhor através do profeta Oséias já exortava, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. E o conhecimento, nós adquirimos o conhecimento para as coisas sagradas, o conhecimento para a vida eterna. A nossa única fonte de conhecimento eterno é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, se não se compreende a Bíblia, falta o conhecimento. Se falta o conhecimento, acaba sendo morto pelas heresias, morto pelos enganos desse mundo. Nós temos aqui, vou demonstrar como que é necessária, qual que é a necessidade de ter um método. Sem um método não dá para se compreender a palavra de Deus e pode-se criar heresias. Por exemplo, esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, que se manifestou ao apóstolo João, ali na área de Patmos, e ele ordena para que João escrevesse carta para as diversas igrejas, levar as 7 cartas para as igrejas, e também ele anotasse todas as revelações que ele estaria tendo. E o próprio Senhor Jesus, ele se coloca aqui, como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, e como o princípio da criação de Deus. E em cima dessa palavra, princípio da criação de Deus, alguns entendem, interpretam e ensinam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Então Jesus, ele não é eterno, ele é uma criatura. Se ele não é Deus, ele é um ser criado. Então, essa heresia, infelizmente, muitos acreditam. Existe uma seita aí que fica batendo de portas em portas, e ela diz que Jesus é a primeira criação de Deus, se baseando nesse texto. Mas quando a gente usa um método para interpretar a palavra de Deus, nós vamos descobrir que princípio não quer dizer o primeiro a ser criado. Vamos estar aqui. O princípio da criação de Deus, eles interpretam como que Jesus foi o primeiro ser a ser criado por Deus, o primeiro da criação de Deus. Mas essa palavra princípio não quer dizer o primeiro a ser criado. Se nós vemos no próprio português e também no original, no grego, significa a causa,
a origem, a fonte. Então é como se dissesse, aqui, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a causa da criação de Deus, a origem da criação de Deus. Ou seja, todas as coisas foram feitas por Jesus. Por intermédio dele, tudo foi criado, nos céus e na terra. Conforme o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1:16, ele diz, porque nele, está se referindo a Jesus, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ora, se em Jesus foram criadas todas as coisas, então Jesus não é criação, ele é o Criador. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. O que ele está falando aqui são as classes dos seres angelicais. Tem classes dos seres angelicais que são chamadas de tronos, outros são dominadores, outros são principados e outros são potestades. E não estou me referindo ao reino das trevas. Paulo está falando aqui do reino da luz. Então, foi o próprio Senhor Jesus que criou também os seres espirituais. E ele arremata, ele fecha. Tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Ora, se ele é o Criador, então jamais ele pode ser criatura. Então essa interpretação aqui está totalmente errada. E está gerando o quê? Uma heresia, dizendo que Jesus é uma criatura e não que ele é Deus. Então, sem um método, não daria para nós sabermos isso. Se não fosse o método, nós poderíamos acreditar que Jesus é uma criatura. Mas através do método, nós descobrimos que realmente não. Que a correta interpretação é que Jesus, ele é a origem da vida, a origem da criação. Sem o método, é impossível interpretar a Bíblia. Sim, deixa isso muito claro na tua mente. Sem um método, é impossível interpretar a Bíblia. Nós precisamos de um método. Porque as maiores heresias foram criadas por aqueles que diziam ter recebido uma revelação divina sobre determinado texto bíblico. E essas revelações, elas contradiziam o que os intérpretes concordavam. Então, tanto os intérpretes daquele tempo como de anteriores, desde os tempos dos apóstolos, eles estão concordando na revelação da palavra de Deus, no significado da palavra de Deus. Vem alguém e diz que recebeu uma nova luz, uma nova visão, que através do Espírito Santo ele teve um novo entendimento, uma revelação direta de Deus sobre determinado texto bíblico. Infelizmente, essas revelações diretas acabam em heresia. Então, jamais essas revelações são do Espírito de Deus. Jamais vêm do Pai. Essas revelações vêm do coração humano e, pior, é originada em demônios. Se não existir um método comprovado para a interpretação da Bíblia, então não existe nenhuma maneira de termos certeza de que uma determinada interpretação é correta ou não. Então, se não existir método, se cada um tiver a sua própria interpretação, porque eu sinto que é assim, porque o Espírito me revelou isso, então vira a maior bagunça. Mas existe o método justamente para regrar e para dizer o que é realmente a interpretação correta da palavra de Deus e aquilo que na verdade são frutos das imaginações dos homens e até mesmo de inspiração maligna. Sabe quem é esse personagem, esse reverendo, esse pastor? Provavelmente os mais novos não sabem. Talvez, se alguém aqui for dos mais antigos, como eu, vai lembrar dessa figura. Este é o reverendo Jim Jones. Quem foi esse pastor, esse reverendo Jim Jones, esse pastor americano? Ele foi o homem que ensinava em cima do Novo Testamento e das palavras de Jesus. Ele criou uma seita herética que culminou com isso, com o suicídio em massa. Foram 918 mortos. A maior parte dessas pessoas se suicidaram. Através do quê? De uma doutrina, do ensinamento do pastor Jim Jones. O maior suicídio em massa da história moderna. 918 ocorreu no dia 18 de novembro de 1978 em Jonestown, na Guiana. Sabendo que ele, Jim Jones, usava o Novo Testamento e os ensinos de Jesus como base para a sua seita herética.
Então, se não tem método, se origina o quê? Se origina heresias que dão origem a seitas, falsos ensinamentos, erros doutrinários que afastam a pessoa da verdade, que contaminam a alma, que trazem grandes prejuízos espirituais, como esse daqui, que foi infelizmente marcante. Eu me lembro, eu era criança, e eu me lembro quando os jornais passavam, né, na televisão começou a passar e falava, eu não entendia nada, eu era criança, 78, eu tinha quantos anos? 57, 60, eu já não era criança não, eu já tinha 21 anos, é isso? 57, 67, 77, eu já tinha 21 anos. Eu pensei que fosse da minha infância, mas não foi da minha infância não. Eu já era jovem. Tive 20 anos quando aconteceu esse fato. Bem, o apóstolo Paulo, ele orienta ao seu discípulo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2:15. Ora, o que significa essa palavra maneja bem a palavra da verdade? Se nós formos ver, no original grego, orthos, quer dizer cortar reto. E significa o quê? Significa usar uma ferramenta com habilidade, como o agricultor que ara a terra numa linha reta, como o alfaiate que corta o tecido com uma tesoura em linha reta. Então, significa usar uma ferramenta com habilidade. Veja bem, ele usa a mesma palavra que era usado pelos trabalhadores que tinham habilidade, que tinham excelência naquilo que faziam. Ele utiliza a mesma palavra, dizendo para Timóteo: Timóteo, você também deve usar com habilidade a palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia. Você tem que saber manejar com habilidade a Bíblia. Isso fala de conhecimento e da interpretação da palavra de Deus. O reverendo Augustus Nicodemos é um teólogo que tem a sua relevância nos dias atuais. Ele escreveu isto: grande parte da interpretação e do trabalho da hermenêutica se resume à aplicação simples de regras e independe da espiritualidade da pessoa. É uma questão de aplicação de regras, é uma questão de gramática, é uma questão de sintaxe, é uma questão de comparação com outros textos, é uma questão de bom senso e, em grande parte, independe da espiritualidade. Todavia, ao dizer isso, nós não estamos negando o papel do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Na minha tradição, ele é um cristão reformado calvinista, quando nós falamos do papel do Espírito Santo na interpretação, nós entendemos que não é função do Espírito Santo transmitir ao intérprete conhecimento novo, mas fazer com que ele compreenda salvadoramente esse conteúdo. Ou seja, vou usar um processo de interpretação no texto do Nicodemos aqui, do pastor Nicodemos. O que ele quer dizer é o seguinte: a interpretação da palavra de Deus é basicamente a aplicação de regras. É de compreender no português, de compreender nas línguas originais, se a pessoa tem alcance. Ou seja, é simplesmente isso. É uma questão de gramática. É uma questão humana, vamos dizer assim, porque é um texto, então tem que ser interpretado como todo o texto. Agora, a diferença é que quando o intérprete, quando a pessoa, o obreiro, o irmão, a irmã, usa as regras da hermenêutica, usa um método para fazer a interpretação, o que acontece? Ele, quando ele fizer a interpretação daquele texto, ele vai compreender de uma forma espiritual aquilo que ele viu, aquilo que ele enxergou, aquilo que ele descobriu através da interpretação do texto. Uma pessoa que tem habilidades de interpretação de textos, hoje ela vai ler a Bíblia, ela vai compreender o texto, só que ela não vai ter uma visão espiritual daquele texto, ela vai ter uma visão humana. Então o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ilumina a pessoa para que ela possa entender aquele texto que ela interpretou, ela possa entender espiritualmente. Então, basicamente, a interpretação da palavra de Deus é a utilização de regras. É isso daí, é uma questão de gramática. Eu vou citar aqui 2 exemplos da aplicação das regras da hermenêutica, da utilização do método. O que significa esse texto de Romanos 8, 14 a 17? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando a gente utiliza o método para a interpretação desse texto, nós chegamos a essa conclusão. O que significa esse texto? Esse texto é um ensinamento do apóstolo Paulo para os irmãos em Roma sobre a filiação divina deles, que lhes proporcionava serem guiados pelo Espírito de Deus, clamarem a Deus como Pai, ter o testemunho interno do Espírito Santo sobre essa filiação, serem herdeiros de Deus e que seriam glorificados após padecerem nessa vida com Jesus. Então, o que significa esse texto aqui, que eu acabei de ler, é isso daqui. Então, esse é o resultado do processo de interpretação. Entender o que significava esse texto para os leitores, tanto para o escritor quanto para os leitores originais. Agora, desse texto, eu vou tirar o quê? Princípios para o hoje, para o agora. Então, alguns princípios ou verdades atemporais, ou seja, que não dependem do tempo. Valiam no tempo de Paulo, valem no tempo atual. Então, esses princípios ou verdades atemporais desse texto, eu posso tirar alguns. Eu tirei 5. Primeiro, um filho de Deus é subordinado à liderança do Espírito Santo, ou seja, ele se submete para que o Espírito Santo lidere a vida. Então, é uma das evidências, das características de um filho de Deus. Outra, a segunda, um filho de Deus tem intimidade com o Criador, tem acesso direto com o Pai. Tanto é que chama ele de papai, que quer dizer abapai no grego, aliás, no aramaico, abapai quer dizer papai, paizinho, como se diz no Nordeste, painho. Terceiro, um filho de Deus tem o testemunho interno do Espírito Santo, ou seja, ele tem dentro de si a confirmação pelo Espírito Santo de que ele é filho de Deus. Quarto princípio, um filho de Deus é herdeiro de Deus, vai herdar a herança que Deus preparou para Jesus e que vai compartilhar com a igreja. E o quinto princípio que eu posso tirar, ou verdade atemporal que eu posso tirar desse texto, é que um filho de Deus será glorificado com o Senhor Jesus. Quando houver o arrebatamento, então a igreja do Senhor, cada filho de Deus vai ser glorificado, vai ter a glória semelhante à glória do Senhor Jesus, um corpo semelhante ao dele e uma glória semelhante à que o Senhor Jesus tem. Então, eu tirei aqui rapidamente 5 princípios atemporais, ou 5 verdades atemporais, que tinham a sua validade no tempo do apóstolo e dos crentes de Roma, como também tem nos tempos atuais, enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, esses princípios são válidos. São 5 que eu tirei, mas é claro, desse texto aqui, dá para se tirar muito mais princípios, muito mais verdades. Então você pega o texto, faz a compreensão do que ele significa. Pega o texto, o que ele significava no tempo que foi escrito e o que nós podemos tirar de verdade para nós hoje. Outro texto, Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de Deus e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto, você pode perceber uma característica dos escritos do apóstolo Paulo, é que eles são complicados. Para se entender o que Paulo escreveu, temos que fazer uma análise detalhada. Temos que usar o método, porque senão nós não vamos compreender. Então,
um processo de compreensão, tirando uma ideia exegética desse texto, ou seja, daquilo que nós podemos compreender a interpretação, nós podemos tirar uma ideia, podemos tirar várias ideias. Então eu tirei uma ideia exegética, ou seja, que é fruto da exegese desse texto, ou da interpretação desse texto. E essa ideia é esta: o ensinamento do apóstolo Paulo aos Efésios sobre a ação graciosa e misericordiosa de Deus em vivificar os crentes em Éfeso dos seus pecados para uma nova vida em Cristo. Então eu tirei esse princípio, aliás eu estou tirando esse texto. Um dos significados dele naquele tempo é esse. O que significa esse texto? Bem, um dos significados, é claro que essa ideia exegética ela é uma parte só da compreensão do texto. Então esta verdade é que significava naquele tempo é que é o ensinamento do apóstolo Paulo. Esse texto é o ensinamento do apóstolo Paulo para quem? Para os crentes em Éfeso. Sobre o que ele está falando? Sobre a graça, sobre a ação graciosa e misericordiosa de Deus em vivificar aos crentes em Éfeso dos seus pecados para uma nova vida em Cristo. E eu faço 5 perguntas poderosas, faz parte do método. A primeira pergunta: do que esse texto está tratando? Do ensinamento do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso sobre a ação graciosa e misericordiosa de Deus em vivificá-los dos seus pecados para uma nova vida em Cristo. Esse é o assunto do texto, a temática do texto. A segunda pergunta: qual é a ideia central desse texto, em torno da qual estão as demais? A ideia central desse texto é a ação graciosa e misericordiosa de Deus. Esta é a temática de todo o texto. A terceira pergunta: o que o texto fala dessa ideia central? Primeiro, que ela vivificou, a ação graciosa e misericordiosa de Deus vivificou aos crentes efésios quando estavam mortos em seus pecados. Ou seja, foi a salvação, foi o resgate desses crentes quando estavam na idolatria, quando estavam no paganismo, e eles foram vivificados pela ação graciosa e misericordiosa de Deus. E a segunda coisa que esse texto fala da ideia central é que essa ação graciosa e misericordiosa de Deus ressuscitou juntamente com Cristo aos crentes em Éfeso e os fez assentar nos lugares celestiais. E a quarta pergunta que eu falo: como posso reformular essa verdade? Então, para que eu possa juntar esses apanhados que eu fiz, eu junto numa frase só: a ação graciosa e misericordiosa de Deus vivificou os crentes em Éfeso quando estavam mortos seus pecados, ressuscitando-os e os fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo para a prática das boas obras. E desta verdade que significava para eles naquele tempo, que é o significado do texto naquele tempo, eu retiro princípios para hoje. Que princípios atemporais posso formular dessa verdade? E eu tirei aqui alguns. A iniciativa da salvação de alguém, de uma pessoa que é salva, a iniciativa é de Deus. Foi Deus que teve a iniciativa de salvar essa pessoa. Outra verdade: Deus vivifica o salvo quando ainda está morto em seus pecados. Terceiro, o salvo está assentado nas regiões celestiais, praticando as boas obras. E a quarta verdade: Deus vivificou o salvo para que praticasse boas obras. Então a finalidade do salvo é praticar boas obras. E, claro, posso tirar muitos, tanto é que eu deixei as reticências aqui para indicar que eu posso tirar muito mais princípios. Como podemos observar, através de um método, as passagens bíblicas mais difíceis são compreendidas facilmente. Agora, sem um método, as interpretações, entre aspas aqui, são falsas interpretações. Então, sem um método, as interpretações mais absurdas são possíveis. Então, há a necessidade do método. Sem um método, não tem como interpretar a palavra de Deus. A pessoa que interpreta a palavra de Deus sem um método, ele está certamente com desvios doutrinários, e ele está com falsas ideias da palavra de Deus, e ele está caminhando, se já não está, praticando heresias. Então, o que é a hermenêutica? É o estudo dos princípios e métodos de interpretação do texto bíblico. Meu Deus do céu, só a definição de hermenêutica já é uma coisa complicada, uma coisa difícil de se absorver. Então, falando de uma outra forma, o que é hermenêutica? Hermenêutica são as regras da interpretação. Então, o método de interpretação, ele foi ordenado, ele é regido pelas leis, pelas regras da hermenêutica. Agora fique tranquilo,
Eu descompliquei para você. Exatamente. É isso que eu tenho que estar te apresentando aqui. O meu método descomplicado, que é como compreender a Bíblia em apenas 4 etapas. Através de quê? De etapas simples. São fórmulas que você aplica desde que você começa a fazer a abordagem inicial do texto até você finalizar com a retirada dos princípios das verdades eternas para o hoje. Então, esse processo é efetuado em 4 etapas e são 4 etapas bem simples. O que vai acontecer? Através desse método, nunca mais você vai ficar diante de uma passagem bíblica sem ter a mínima ideia do que significa. Ficar olhando para a Bíblia e não entender nada. Isso não vai mais acontecer com você. Você sempre vai ter uma compreensão daquela passagem. E é claro, a tua compreensão vai ser cada vez melhor, cada vez mais ampla, à medida que você se aprofunda mais e mais no texto. Mas você nunca mais vai ficar diante de uma passagem sem ter a mínima ideia do que significa. Não, isso não vai acontecer mais, porque você vai ter um método e através do método você vai ter uma compreensão daquele texto. Você vai poder se aprofundar no texto para retirar tesouros ocultos. Sim, você tem a liberdade de ficar usando o método e se aprofundando no texto. E quanto mais você vai se aprofundando no texto, mais verdades você vai encontrando. Coisas que normalmente as pessoas não ensinam no texto, você vai enxergar. Ou seja, o texto vai se abrir diante dos seus olhos. Tem momentos que você olha para um texto bíblico, para uma passagem bíblica, e você acha que está tudo fechado. Isso não vai mais acontecer. Através do método, você vai ver o texto se abrindo diante dos seus olhos. E isso é maravilhoso, uma experiência maravilhosa quando você está utilizando o método e cada vez mais você descobrindo coisas lindas e maravilhosas e profundas nas passagens da Palavra de Deus. Isso vai redundar em quê? Que você vai crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Isso você vai crescer, você vai se desenvolver. Crescer no sentido como uma criança se tornando um adulto. O desenvolvimento de uma pessoa que não entende a Palavra de Deus para uma pessoa que conhece a Palavra de Deus, que entende a Palavra de Deus, que tem um método para compreender os textos da Palavra de Deus. Lembrando que conhecimento é diferente de sabedoria. As pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Sabedoria, sim, sabedoria é recebida de Deus. Através do quê? Da oração, da busca de Deus. Agora, conhecimento, você não ora pedindo conhecimento. E se você está orando pedindo conhecimento, você jamais vai ser respondido. Porque conhecimento é uma obrigação sua, é uma obrigação nossa. Nós que temos que adquirir esse conhecimento. Através do como que nós adquirimos conhecimento? Estudando, lendo, pesquisando, assistindo palestras como essa, seminários na igreja, fazendo um curso teológico. Então, quanto mais você pesquisar, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você ouvir sobre a Palavra de Deus, mais conhecimento você vai adquirindo. Agora, você pede a sabedoria, que é a capacidade que Deus vai te dar para você administrar esse conhecimento que você está adquirindo. E automaticamente Deus, quanto mais conhecimento você tem, mais sabedoria Deus vai te dar. Porque quanto mais você se aplica a estudar, mais Deus se agrada de você e mais Ele vai te capacitando para que você cresça, cresça e cresça na graça e no conhecimento. Então, eu já disse que sem método não tem como entender a Palavra de Deus. E você sabe que a hermenêutica é complicada. Por isso que eu estou te apresentando um método simples, descomplicado, que é através de videoaulas como essa que você está assistindo, só que, claro, que com muito mais profundidade, com muito mais didática, no passo a passo, com os detalhes bem explicados, e que estão não abertas. Essas videoaulas estão numa plataforma de ensino à distância, uma moderna plataforma de ensino à distância que é utilizado por empresas para treinamentos dos seus funcionários, é utilizado por escolas especialistas em dar cursos ali. Então eu coloquei o meu método, o meu curso, que está formado como um curso em videoaulas, está nessa plataforma. Somente alunos têm acesso a essa plataforma, a esses vídeos. Mas você não vai ficar somente nos vídeos. Você também vai receber as apostilas em PDF. O que é apostila em PDF? É um e-book, ou seja, é um livro digital que você baixa para o seu computador, você baixa para o teu celular, e depois que você baixar é seu. Você abre, não precisa estar conectado para você abrir aquela apostila. Que depois da conclusão que você fizer todas as aulas, da conclusão do curso, você vai receber um certificado também em PDF, que você vai imprimir e vai colocar no quadro, e vai ser aí enriquecimento, né, para o seu currículo,
e um sinal, um memorial da tua vitória, da tua conquista. Ao adquirir o curso na promoção deste vídeo, você também irá ganhar ainda esses bônus exclusivos que irão agregar ainda mais ao seu conhecimento. Primeiro bônus: guia aumente sua capacidade de aprender, para você potencializar qualquer tipo de aprendizado, seja bíblico ou secular. Você irá aprender como melhorar a sua concentração e foco, bem como assimilar e reter o que estudou. O valor desse bônus, R$ 50, mas que você irá ganhar de graça ao adquirir agora o curso 4 etapas. Segundo bônus: palestra em vídeo As Línguas Originais da Bíblia, onde você irá descobrir as particularidades da produção, ou seja, da escrita da Palavra de Deus, aumentando a sua compreensão da história da Bíblia e potencializando a sua capacidade de defender o Evangelho perante os críticos opositores da verdade. O valor desse bônus, R$ 50, que você irá ganhar grátis ao adquirir agora o curso 4 etapas. Terceiro bônus: palestra em vídeo Introdução à Teologia, para você que não tem ideia do que seja isso. Você terá uma visão geral da importância e também de como é o ensino teológico, para que sua visão se abra para o vasto campo do conhecimento das coisas de Deus. O valor desse bônus, R$ 50, que você irá ganhar de graça ao adquirir o curso 4 etapas na promoção deste vídeo. Quarto bônus: palestra em vídeo Como ensinar a Bíblia sem pagar mico. Alguns exemplos de como conhecer os costumes dos tempos bíblicos para evitar graves erros de interpretação, que é infelizmente comuns para a maioria dos pregadores. O valor desse bônus, R$ 50, que também você não pagará nada ao adquirir agora o curso 4 etapas. O quinto bônus: e-book Como Ministrar Estudos Bíblicos Sem Dar Sono. Um mini curso onde você aprenderá como preparar e ministrar um estudo bíblico de maneira a ser reconhecido como um excelente professor da Palavra de Deus. O valor desse e-book, R$ 100, que você vai receber grátis ao adquirir agora o curso 4 etapas. Sexto bônus: e-book Segredos da Excelência do Professor da Escola Bíblica Dominical. São orientações extraordinárias que você irá aprender ou aprimorar os seus ensinos na escola bíblica, de maneira a ser considerado um professor com excelente. O valor desse bônus, R$ 100. Outro bônus grátis que você vai receber ao adquirir agora o curso 4 etapas. Vamos rever o que você vai levar ao aproveitar a promoção exclusiva desse vídeo. Primeiro, claro, o curso online Como Compreender a Bíblia em 4 etapas, o valor R$ 200. Segundo, o guia Aumente Sua Capacidade de Aprender, o valor R$ 50. Terceiro, palestra em vídeo As Línguas Originais da Bíblia, valor R$ 50. Quarto, palestra em vídeo Introdução à Teologia, valor R$ 50. Quinto, palestra em vídeo Como Ensinar a Bíblia Sem Pagar Mico, valor R$ 50. Sexto, e-book Como Ministrar Estudos Bíblicos Sem Dar Sono, valor R$ 100. E o e-book Segredos da Excelência do Professor de Escola Bíblica Dominical, o valor R$ 100. O valor total que você vai levar é de R$ 600. Entretanto, nesta promoção você vai investir apenas R$ 97, mas espere, vou melhorar ainda mais essa promoção. Você vai levar hoje o curso Interpretar a Bíblia em 4 etapas, mais o guia Como Aumentar a Sua Capacidade de Aprender, mais as 3 palestras, Línguas Originais, Introdução à Teologia e Como Dar Estudos Bíblicos, mais os 2 e-books, Como Dar Estudos Bíblicos e Segredos da Excelência do Professor, tudo isso por apenas R$ 47, isso mesmo, apenas R$ 47, por cartão de crédito ou Pix, que você pode parcelar em até 11 de R$ 5,06 no cartão de crédito. Tudo isso debaixo da minha garantia incondicional de 30 dias. Você adquire o curso, experimenta durante o mês inteiro. Se não gostar, por qualquer motivo, não precisa justificar. Basta pedir seu dinheiro de volta e eu vou lhe devolver todo o seu dinheiro sem nenhuma taxa de retenção. Então, aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Posso retirar do ar a qualquer momento. Se você fechar essa janela e tentar mais tarde, pode não encontrar por este valor ou com estes bônus. Então, aproveite para não se arrepender de ter perdido essa oportunidade extraordinária. Clique no botão abaixo e adquira o curso online
como compreender a Bíblia em 4 etapas. Faça seu pagamento no site Seguro do Eduz e receba seu acesso através do seu e-mail, logo após o seu pagamento ser confirmado. Aproximadamente uns 15 minutos e você já estará assistindo ao primeiro vídeo do curso. Clique no botão, aproveite essa rica oportunidade e nos encontraremos nas videoaulas. Até lá, Deus abençoe!